Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Fato em Foco. Eu sou Danilo Amaral e hoje eu vou falar sobre criptomoedas e por isso eu recebo a economista Ana Alves. Bom, Ana, primeiro, muito obrigado por aceitar o meu convite. É uma honra receber você aqui no meu programa e seja bem-vindo a Fato em Agradeço, Foco. uma grande alegria estar aqui para bater esse papo muito legal hoje, hein? Obrigado, viu, Ana? Bom, a gente vai falar então sobre a criptomoeda. É, Segundo o programa, a gente recebeu aqui a economista Laura Pacheco. Falamos em geral de economia e acabamos citando aí a criptomoeda. Mas eu pensei, bom, vamos fazer uma pauta sobre criptomoeda, que é um tema bem grande, né? São várias perguntas. Eu trouxe aqui 10 perguntas. Caberia mais, mas o nosso tempo não dá, porque senão fica muito extenso. Sim. Bom, vamos lá, começando com a primeira pergunta, a pergunta básica, a pergunta genérica. Ana, o que seria uma criptomoeda para quem não conhece, conhecer agora com a gente? Então, as criptomoedas ou criptoativos, assim são chamados no mercado financeiro, elas são espécies de moeda digital que circulam livremente pela rede. Tá? Então, assim, para o pessoal entender, quando eu vou emitir uma moeda impressa, né, um real, né, eu preciso de um sistema, um lastro, uma garantia de que aquela moeda tem um valor. E aí a gente tem o Banco Central, a gente tem a Casa da Moeda que emite essa moeda. Então é tudo centralizado nessas instituições e no Estado que tem que organizar toda essa logística, né? As criptomoedas e os criptoativos, elas são comercializadas, elas são geradas por criptografia e outros métodos, e elas circulam livremente. Não necessariamente a gente sabe a origem dela e para onde ela vai, entendeu? Então, inclusive, tem criptomoedas famosas em que os inventores, os criadores são desconhecidos, não se sabe nem a real identidade dessas pessoas. Então, essa é a principal diferença. Então, são moedas digitais, mas são ativos, considerados ativos financeiros, não especificamente somente moedas. Existem vários tipos de criptoativos. Sim, bem interessante essa, que eu posso dizer, essa colocação. A criptomoeda é só uma moeda digital. Não, não seria somente isso. Tem um porém, tem uma pegadinha ali por trás. Tem. Bom, quais são os riscos de se comprar uma criptomoeda? Porque assim, vamos falar primeiro dos riscos e depois nós falamos dos benefícios, porque benefício a gente sabe porque é maravilhoso. Mas vamos aos riscos primeiro. Quais são os riscos de se comprar uma criptomoeda, Ana? Então, o risco de um investimento, ele varia muito. Por quê? Começa primeiro com o perfil da pessoa. Então, quem sou eu, por exemplo, Ana? Qual que é a minha renda? E qual é a tolerância de risco que eu aceito? Porque às vezes uma coisa que é muito arriscada para mim, pode ser não muito arriscada para você, tá? Sim. Mas dentro de uma classificação geral de investimentos, a gente tem as criptomoedas, os criptoativos, como investimentos de alto risco. Por quê? Tem relação com esse fato de são moedas geradas, a gente não sabe às vezes por quem, né? Comercializadas então na internet, principalmente nos meios digitais. E como a gente não sabe de onde ela vem, ela tem uma alta volatilidade, a gente chama no mercado financeiro, então altas oscilações de valor. Existem criptomoedas que têm relação direta com uma coisa que a gente pode lastrear? Existe, por exemplo, dá um exemplo geral aqui. Uma criptomoeda que tem relação, por exemplo, com o café. Estou chutando alguma coisa aleatória aqui, tá? Sim. Então, se eu entendo o que está acontecendo com o mercado do café, eu consigo entender o que vai acontecer com aquela criptomoeda. Entendeu? Tenho como prever o Sim. rendimento, a oscilação dessa moeda. Mas, em geral, é um pouco mais complicado, porque são fatores econômicos diversos. Por isso que ela tem alto risco.
É diferente, por exemplo, de eu investir num CDB, um produto ali. Deixei meu dinheiro nos bancos digitais mais conhecidos, na renda fixa, e lá vai estar escrito, ó, Ana, você vai ganhar tantos por cento ao ano dessa taxa aqui. E essa taxa é a taxa de juros da economia. Então, se eu sei que a taxa de juros da economia está subindo, eu ganho mais. Se a taxa cai, eu ganho menos. Mas com as criptomoedas, não. Vários fatores influenciam nessa volatilidade, nessa oscilação. Então, por isso que são ativos de alto risco. Né? E o perigo é justamente a gente comprar ativos sem estudá-los. Entende? E sem fazer um planejamento financeiro. Tem que pegar todas as minhas economias e sem estudar, sem nenhum conhecimento, vou comprar criptomoedas porque meu vizinho falou que é legal. É assim, a gente tem que tomar muito cuidado, que pode fazer você perder suas economias, inclusive ficar frustrado e achar que investimento é uma coisa ruim. Entende? Tem toda essa questão da educação financeira por detrás. Claro, assim, quase exatamente o que eu conversei com a Laura, que a gente falamos sobre essa questão de educação financeira, que nós falamos referente à compra do dólar. Então, seria mais ou menos basicamente isso. Isso. Tem um risco, porque às vezes as pessoas, eu me recordo que ela tinha me dito que tem pessoas que compram o dólar, que foi o nosso assunto em questão, por simplesmente eu vou comprar, imaginar que daqui a um tempo vai dar um lucro muito grande e eu vou ganhar com lucro. Então, a criptomoeda acaba sendo com o dólar, da pessoa comprar a criptomoeda por, sei lá, vamos colocar R$1. Imaginaram que jamais que uma criptomoeda seria R$1. Mas, por exemplo, R$1. Daqui 2 anos a pessoa acha que ela vai virar R$10 e vai lucrar com isso. Seria maravilhoso se fosse dessa forma. Pois é, né? Se existisse essa fórmula mágica, era fácil resolver os problemas de todo mundo, entende? Exatamente. Não teria pobre, só teria pessoas ricas. Exatamente. Porque todo mundo ia fazer isso. E perfeita a sua colocação. Isso é, inclusive, os pontos de debate dentro da educação financeira. Não quer dizer que investir em criptomoedas não vai dar dinheiro, assim como os outros investimentos. Então, tudo depende do seu objetivo e é da sua estratégia, que é uma coisa que é ignorada, às vezes, dentro do mercado financeiro. As pessoas acham que é só isso, tem que comprar quando uma coisa estiver barata e vender quando ela estiver cara. Mas o que é caro e barato? Também depende. Por isso que tem que ter uma estratégia. Exatamente. Bom, já que falamos sobre os riscos, vamos falar sobre os benefícios. Quais são os benefícios de comprar aí a criptomoeda? O que a pessoa pode ganhar com a compra da criptomoeda? Então, vou citar um exemplo bem assim recente, né, que está acontecendo, na verdade, que é essa questão da guerra na Rússia, né? Só para o pessoal entender. Quando a Rússia, então, invadiu a Ucrânia, nesse momento triste que a gente está vivendo, os países, né, enfim, os outros países do mundo bloquearam a Rússia do sistema financeiro internacional, SWIFT, se fala. Não sou muito boa no inglês, mas é isso. Tá ótimo. Então, a Rússia ficou bloqueada. O que aconteceu? Não conseguia mais transacionar com os outros países, né? Comprar e vender, enfim. E aí, aconteceu uma coisa interessante, na verdade, 2 coisas. A primeira foi que os grandes milionários da Rússia, eles começaram a comprar criptomoedas. Por quê? Porque eles não ficaram bloqueados de comprar isso, porque isso é um tipo de ativo que circula livremente, não tem uma regulação específica, tá? Ana, mas não existe criptomoedas que têm lastro e que são reguladas? Existem, mas em geral as criptomoedas circulam livremente. Não tem essa de os países falarem assim, vocês não vão mais negociar com a gente. Então tá, a gente vai comprar criptomoedas porque ninguém controla, tá? Teve esse lado. E o outro lado, que inclusive os países que queriam mandar doações para os ucranianos foram e realizaram muitas dessas doações em criptomoedas também, porque não ficou bloqueado, não foi atingido. Né? Tanto que teve aí um grande boom aí nas primeiras semanas, as criptomoedas se valorizando justamente por conta dessa movimentação. E você citou o exemplo do dólar,
o fato de estarmos vivendo essa guerra e crise no mundo inteiro fez com que as pessoas ficassem com medo, né? Ah, você foi bloqueado, isso vai atingir o dólar. Vamos comprar outros ativos além de criptomoedas. Vamos comprar ouro, outros metais para preservar o valor do dinheiro. Aí teve esse boom também na prata, no ouro, no cobre, um monte de coisa super subiu assim nessa época. Mas é isso, tem esse benefício da liberdade. A livre circulação, que é a democratização do mercado financeiro. Então, tem esse lado positivo. E o ganhar dinheiro, ganhar renda, é uma questão de estratégia. É possível, sim, mas tem que vir acompanhado dentro de um processo de educação financeira. Então, dentro da carteira de investimentos de uma pessoa, ter criptoativos é legal, muito bacana. Sim. Uma maneira de diversificar e de ter ali uma rendinha também agregando. Mas é aquele problema, a gente nunca pode apostar tudo numa coisa só. Não colocar todos os, como dizia a minha avó, esqueci, todos os ovos no mesmo cesto, uma coisa assim, né? Sim. Então, diversificar os investimentos. Então, tem esse lado da democratização, né, e esse benefício de ser livre. Tanto que, talvez seja até uma pergunta sobre impostos, que as criptomoedas, para nós aqui no Brasil, os criptoativos, eles entram na categoria de bens, não na categoria de moedas. Né? Porque aí tem outro assunto até, eu vou deixar você me perguntar, que vai que faz parte da próxima. Não, mas vamos, não porque assim, parte da próxima pergunta, mas estava dentro aqui da pauta, eu queria saber se a criptomoeda, elas pagam algum tipo de imposto. Sim, tem essa questão, como eu falei, dentro do imposto de renda, né? Você vai declarar aí como ativo. Só para eu entender, só para eu e o pessoal de casa entender. Por exemplo, eu recebo 3 mil reais. Mentira, gente, eu não recebo 3 mil reais, eu adoraria receber 3 mil reais. Só um exemplo. 3 mil reais, a minha empresa me paga 3 mil reais. Eu tenho 3 mil reais em criptomoedas. Claro, o meu imposto de renda, ele tem que ser de 6 mil reais? Funcionaria? Só para eu entender, porque eu também não sei. É mais ou menos isso, mas não é, porque é muito complexo, né, o sistema de declaração de imposto de renda no Brasil. Mas é como se você tivesse um bem que valesse 3 mil reais. As criptomoedas são isso, entendeu? Porque assim, então, valeria como se fosse um carro, uma moto. Isso, vai nessa categoria. Porque lá tem a categoria investimentos. Vamos supor assim, igual eu falei, você investiu em fundos imobiliários, por exemplo, vamos CDB, que é mais fácil, né? Tem dinheiro na poupança, no CDB. Você vai lá, é a parte dos investimentos. Até agora, as criptomoedas entram na parte de bens, porque são vistas como ativos. Exatamente porque existe essa linha tênue que eu falei, né? O sistema financeiro não tem um lastro para dizer é uma moeda oficial. Então, por isso que, por exemplo, na questão contábil, ele vai ser enxergado como um bem e não como uma moeda. É uma coisa muito doida, mas é isso. Sim, é uma coisa muito doida. Mas tem que pagar aí um impostinho. Então, essa é a resposta. Tá aí, né? Pro pessoal que tá perguntando, tem que pagar. Porque às vezes as pessoas acham, bom, como é uma moeda, como é uma criptomoeda, uma moeda digital, não deve ter imposto, não deve ter. Porque assim, contas digital, eu tenho uma conta digital, eu tenho uma conta no banco físico, né? Um banco convencional físico, e uma conta digital. Mas as pessoas acham que, tipo assim, a conta digital não tem aquela taxa que os bancos físicos têm. Antes você precisava pagar. Hoje em dia, você que está nos assistindo, que tem uma conta no banco físico, cobra aí, sei lá, 25, 30 reais, você nem precisa mais disso. Se você ligar no teu banco e falar, eu quero a conta essencial, não cobra mais nada de você. Tem muita gente que não sabe disso, tem muita gente que não sabe disso, que paga todo mês 30 reais para usar um pacote lá, que eu não sei de onde surgiu esse pacote. E a pessoa não sabe que se ligar e falar lá, eu quero minha conta acabei de falar a palavra essencial. Essencial. A pessoa liga lá e fala, eu quero só a minha conta de serviço essencial. Você não paga nada. Você não paga nada. Então, assim, mas eu acredito que só aconteceu isso por conta dos bancos digitais. Então, assim, não foi...
É isso mesmo? É isso mesmo. Maravilha. Então eu não estou achando errado. Não, não tá. O banco digital entrou porque o banco digital não tem esse negócio de taxa. É essencial, você usa lá e acabou. E aí, para os bancos físicos, os bancos assim tradicionais, tá aí, sei lá, Itaú, Santander, Caixa, eles iam perder muitos clientes com isso. Porque as pessoas iam falar, bom, eu vou para o banco digital porque eu não vou ter taxa. Mas tem muita gente que não sabe. Então, você que paga a taxa, ligue no seu banco, coloque sua conta essencial que você consegue. Então, existem alguns casos, inclusive, em que os bancos, eles querem até vender outros serviços, né? Para falar assim, ao invés de você pagar a sua taxa, você paga um seguro, paga um... Sim, nossa, já me ofereceram tanto isso. Há um seguro que entra o seu celular, entra a sua carteira, você paga XXX por mês, e aí o banco paga uma porcentagem do valor que você perdeu. Fico, gente, Sim. eu vou fingir que fui roubado, fiz um boletim de ocorrência, chego lá, tá aqui. Me paguem o que vocês prometeram. Se fosse assim. Pois é, né, gente? E aí, como você falou, muita gente não sabe dessa informação. E sabe que eu tava vendo aqui, ó, até peguei minha colinha para ver, porque existe uma isenção, né, de imposto para um limite. É igual a taxa de investimentos da renda fixa, né? Até 10 mil reais investindo no Tesouro Direto, você não paga a taxa. E esse ano, né, em 2022, para quem fizer transações, né, vendas de criptomoedas menores que 35 mil reais, fica isento do imposto. Só que tem que declarar, viu? Se cair na malha fina, aí vai pagar. Tem É que isso. declarar da mesma forma. Não adianta. Tem que se ganhar muito dinheiro, então aí vai pagar imposto. Então não tem como fugir, entendeu? De uma maneira ou de outra, vai ter que pagar. Vai ter que estar lá, né? Bom, a gente falando aqui sobre criptomoeda, quais são os tipos de criptomoeda? Você consegue citar alguns? Bom, primeiro eu sei que é o Bitcoin. Pois é, né? Bitcoin. O Bitcoin, eu até faço uma. Quando eu pensei, desculpa te cortar, Ana, Não, mas pode falar. só para concluir meu raciocínio, quando eu via criptomoeda, cabeça Bitcoin. Sim. Não tem outra coisa. Criptomoeda, Bitcoin. Ah, não, tem outra? Tem? Tem. Ih, Tem Deus. muitas, assim, eu nem sei, eu nem sei quantas existem, pra te falar a verdade. Deve ter um monte. Milhares, assim. E, inclusive, tinha uma criptomoeda que era o nome de uma variante da Covid, qual que era mesmo, que eu esqueci. Delta? Isso! Não, 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 não. Não. Não, a Omicron. Ômicron, isso mesmo. Eu tava lembrando que era um nome bonito. Porque a Covid só teve duas variantes, a Delta e a Omicron. Isso, eu esqueci. Bem, bem lembrado. Omicron. Menino, aconteceu que essa criptomoeda ficou super valorizada na pandemia. Porque se fala. Será que é por conta da Covid? Sim, porque daí o pessoal falava muito esse nome. Aí o pessoal que vende aproveitou para divulgar, né? Para engajar. Então a Covid se tornou um marketing da criptomoeda, é isso? Foi, menino. Nossa, é muito doido de se pensar isso. O cara que criou, assim, vou inventar uma criptomoeda, fez a Omicron criptomoeda baseada em uma doença. Não, já existia antes, acredita? Antes? Não acredito. Foi uma coincidência, assim, que bateu ali com. Caraca, que coincidência mesmo. Pois é, e daí deu sorte, né? O inventor dessa moeda deu sorte. E aí você está falando, existe Ethereum, existe Bitcoin, e aí eu ia falar que uma coisa muito curiosa é o seguinte: antigamente, quando você falava investimento para uma pessoa, a primeira coisa que ela pensava era ações. Ações, sim. Você já associava a ações, comprar ações, aqueles filmes, né? Dos anos 80, as pessoas ligando, assim, aquelas telas cheias de meio que as pessoas no telefone, assim, né? Sim. E super assim, anos 80, anos 90. E agora, quando alguém fala investimento, se você falar para um adolescente e uma criança, eles vão falar criptomoedas. E que é o auge, né? É da internet. Sim. E o Bitcoin, porque foi a primeira, assim, que explodiu, que se popularizou, no caso, né? Por isso que é muito conhecida.
Mas existem milhares, como eu falei, a Ethereum, a Omicron, tem vários tipos. Existem criptomoedas que têm um lastro em alguma coisa, que é assim que a gente chama na economia, ou seja, elas estão ligadas a algum outro tipo de investimento de ativo, e outras que não. E cada vez vão surgindo novas. Mas uma curiosidade muito interessante é que existem várias especulações sobre o criador do Bitcoin. Porque tem um nome, né? Eu esqueci o nome, mas é um nome japonês. Eu posso até olhar aqui na minha colinha. Por favor. E o que acontece? Ninguém Tem que ser sabe. japonês, né? Vamos combinar que japonês, chinês inventa de tudo. Ninguém São sabe. seres humanos tão inteligentes que eles inventam de tudo. É sensacional isso. Ó, o codinome dessa pessoa que criou a criptomoeda é Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto. O que acontece? Tem até uma notícia aqui que é o que acontece. Teve um cara, há um tempo atrás, que falou que ele era o Satoshi Nakamoto. Do Sou nada. eu, né? Porque existia especulação, são várias pessoas, né? Uma só, é o Elon Musk, é não sei quem, é não sei quem. Veio o Elon Musk na minha cabeça também. Muita gente acha e ninguém consegue descobrir, né? E esse cara ainda permanece assim um mistério, igual os casos criminais que ninguém descobre quem é, então é idêntico, né? Tanto que esse cara que disse que era o criador, ele foi processado e ele vai ter que pagar uma indenização lá. Ele ganhou o processo, mas ele vai ter que pagar uma indenização porque não se confirmou e nem se falou, não é ele, ou é ele. Tipo, continua um Nossa, mistério. mas é muito nada a ver. O cara ganhou a ação e ele que tem que pagar a indenização. Sim. E o que Sensacional. acredita-se que existem 45,8 bilhões de bitcoins esse cara tem, que é tipo 259,8 bilhões de reais. Nossa, muito dinheiro. E assim, ninguém sabe quem que é esse Satoshi, ninguém sabe. Então é aí que tá, entendeu? Eu sei que R$ 1 que eu uso aqui, a minha notinha de R$ 20, e não nem tem mais nota de R$ 1, né? É um artigo raro. Sim. Eu sei que ela foi impressa na Tipo de casa do colecionador. E agora, da onde que veio o Bitcoin? É do Satoshi, né? Quem que é Satoshi? Eu não sei, entendeu? É isso. Perdão. É de se pensar, né, quem será o cidadão. Mas se bem que, sabe a cédula do real? A cédula do real tem uma imagem. Eu parei para pensar o que é aquela imagem, porque assim, a Libra tem a imagem da Rainha Elizabeth. Dólar tem as imagens dos ex-presidentes. Se eu não estiver falando bobeira, eu acho que é isso. É. Dólar, a imagem dos ex-presidentes do país. E o real? Tem a imagem do quê? Boa pergunta, menina. Meu Deus do céu. Olha que pergunta sensacional. Eu não tenho. Vamos descobrir, porque assim, eu sei que os animais, a decisão dos animais é que foi assim, o Brasil teve tantas moedas já, por causa da hiperinflação, que eles Sim. botaram artista, botaram não sei o quê, aí não tinha mais o que botar. Aí eles botaram os animais, né? Mas Sim, assim, atrás da cédula tem uns animais, né? R$ 100 tem o peixe, R$ 50 tem a onça, 10 tem a arara, 20 tem um mico-leão dourado, 2 gente, descobri. tem alguma coisinha. Sabe que eu nunca tinha parado para pensar nisso aí que você tá falando? Nunca? Ah, que sensacional, gente. Gente, eu acabei de descobrir. É uma mulher que é chamada Efígie de República. Ela representa o regime republicano, mas o nome dela é Marianne. Olha que interessante. Ela representa os valores da República Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade. E ela chama Marianne. Interessante. Olha, é interessante, mas é meio contraditório. Sim. Porque, poxa, não faz sentido. Se o dólar tem a imagem dos ex-presidentes dos Estados Unidos, se a Libra tem a imagem da rainha da Inglaterra, o Brasil tinha que ter a imagem de alguém do Brasil e não alguém da Pois França. eu não entendi também. Ou poderia deixar só os animais, né? Se for para deixar uma imagem.
Bom, não sei, talvez não quiseram mudar isso, né? Porque também custa caro. Você sabia que para emitir, para criar, né? Não é emitir, mas confeccionar uma moeda de 25 centavos custa 45 centavos? Sim. Quase o dobro para fazer a moeda. Nossa, que sem sentido. Pois é, por causa das oscilações do valor do cobre, né? Que, como eu falei, os metais subiram e agora tá caro. E uma coisa Ah, importante da gente falar nesse assunto, né, das criptomoedas versus moedas digitais, é que as pessoas pensam que é a mesma coisa e não e necessariamente. não são. Por quê? Os países estão criando versões digitais das suas moedas oficiais, que é diferente de criptomoedas. As moedas digitais, versão oficiais, elas vão ter toda o lastro, né? Ou seja, toda a questão de onde vem, para onde vai, vamos chamar assim, um linguajar mais didático, igual a moeda impressa, mas vai ser uma moeda digital, que é diferente das criptomoedas, as pessoas também confundem isso, tá? Tem esse detalhe bem importante. Exatamente. Bom, Ana, nossa pauta, porque a gente minutos ainda. Qual que seria a melhor moeda para se comprar? A pessoa quer, Danilo, Ana, quero começar a investir em criptomoeda. Qual que seria a melhor? Óbvio que, né, todas são boas, tecnicamente a maioria são boas. Mas qual que seria, por exemplo, a que você recomendaria, Ana? Já que a gente está batendo papo aqui contigo, já que eu estou batendo papo com você, qual que seria o que você recomendaria? Agora vem a resposta clássica dos economistas, aqui eu já falei. Depende muito, Danilo. Porque assim, qual o objetivo? Qual é a renda? Porque assim, às vezes tem uma criptomoeda que custa R$ 500 e tem uma que custa 5.000, entendeu? Aí eu compraria de 500. Exatamente. Então, às vezes, para o Danilo, a de 500 é a melhor naquele momento, por objetivo que ele tem. Mas, sei lá, para o Paulo, vai ser de 5.000. Então, assim como qualquer outro investimento, eu não posso falar assim qual que é o melhor tesouro, qual que é o melhor fundo imobiliário, qual que é a melhor ação. Isso dentro do mundo do mercado financeiro, da educação financeira, vem sempre com depende antes. Porque isso é muito subjetivo. É a mesma coisa que eu falar para você assim, ó, o melhor tênis é o da Adidas. E você vai falar para mim, não, o melhor tênis é o da Nike, que eu gosto de Nike. E ele é lindo, ele é confortável. Fala, não, mas o da Adidas também é. Mas para mim é o melhor, Sim. entendeu? Então é É que assim. são opiniões, né? São opiniões. São, e tem tudo a ver com o planejamento da pessoa. A aceite dela ao risco e o que ela quer fazer, porque assim, eu vou comprar criptomoedas para quê? Para diversificar minha carteira, é para aprender investimentos. Então, a minha dica é a seguinte: se você vai querer começar a aprender sobre isso, estude. Estude sobre isso. Ana, eu quero investir em criptomoedas. Primeiro, você já tem um planejamento financeiro? Já tem uma reserva de emergência? Já investiu em renda fixa primeiro? Para você sentir como é que é investir? Vai fazer nesse caminho. Ana, já fiz tudo isso, agora eu quero ir para uma coisa mais arriscada. Já comprou ações, fundos imobiliários? Já comprei. Então, quero criptoativos, então estude. Tem muita coisa legal hoje em dia na internet, você consegue encontrar conteúdos de qualidade. Escolhe uma e estuda aquela, porque também tem esse negócio no mundo dos investimentos, eu quero saber tudo sobre as criptomoedas, todas. É impossível, porque tem muitas. Então você começa com uma, estuda aquela, investe nela. Ai, Ana, agora eu quero conhecer mais sobre as criptomoedas parecidas com essa. E vai evoluindo passo a passo. É sempre nesse sentido de caminho, sabe? Sim. Quando a gente vê uma pessoa fazendo promessas de ganho fácil, rápido, sem exigir um conhecimento, isso daí ou é golpe, ou é pirâmide, não é. Tem que ter cautela, né? Tem que ficar bem esperto, porque inclusive existem golpes, né? Como eu falei. Além da democratização para o lado positivo, os golpistas também se aproveitam, né? Como se aproveita É, do Pix, de outras coisas, então a gente tem que ficar bem esperto, fica bem de olho. bem de olho. Ana,
criptomoeda ser usada no lugar da cédula? Assim, pode haver uma troca da cédula, por exemplo, olha, a partir de amanhã não existe mais cédula, usaremos só criptomoedas. Então, isso vai acontecer, eu acredito que sim, é uma opinião pessoal minha, tá? Claro. Só que não vai ser assim, só isso para sempre totalmente. Vou explicar por quê. Porque a gente, dentro da educação financeira, tem um conceito de cidadania e de democratização das finanças, tá? O que é isso? Existem processos. Existem pessoas ainda no Brasil e no mundo que não têm acesso a smartphones, internets, entende? O que é muito louco isso, né? Que é nem conta bancária, tem muita gente que não tem conta bancária. Teve gente que teve que abrir uma conta para receber o auxílio emergencial, mas não tinha conta em um banco. Nem tinha, sim, verdade. Então a gente passa por um conceito de alfabetização financeira. Então, se eu tiro totalmente a moeda impressa, eu excluo as pessoas do sistema, da economia. Entende? Isso gera mais desigualdades ainda no Brasil, enfim. Demais. Agora, essa transação já está ocorrendo, não necessariamente para criptomoedas, mas para as moedas oficiais, porque assim, existem algumas empresas que já aceitam pagamentos em criptomoedas, né? Mas isso ainda não é uma obrigação, né? Uma lei, tem que aceitar criptomoedas. O que vai acontecer é primeiro a gente ter o real digital, que inclusive o Pix, ele faz parte dessa transição, é um teste, entre aspas, vamos chamar assim, para ver como que a população brasileira ia aceitar um dinheiro digital, porque a gente não vende, a gente só transaciona. Mas o Pix é algo tão bacana. Eu não sei se foi o Banco Central que teve a ideia, não sei quem foi. Sim. Mas é uma ideia tão genial, sabe? Eu poder te transferir agora um dinheiro para o banco, por exemplo, Itaú, seu Santander, e eu poder transferir agora, nesse exato momento, você receber, sabe? Não ter aquele problema de, daqui 2 dias, daqui 3 dias. 3 dias, né? Daqui 3 dias, fora que você tem que pagar a taxa para transferir para outro banco. Então, ajudou demais esse Pix. Eu particularmente, uso muito ele, uso muito. Muito. Tanto que o Pix ganhou um prêmio até, um prêmio internacional, porque deu muito certo. Né? Óbvio, como eu falei, teve os golpistas, mas os golpes não é culpa do sistema do Pix. Do sistema, sim. Tudo vai ter golpe, né? Você pode inventar qualquer coisa, tudo vai ter um golpe. Sim, sempre vai ter golpe. Infelizmente. Mas o Pix ganhou até um prêmio, né? Então ele faz parte dessa... Para ver como que as pessoas iam se sentir usando apenas transações. Então, eu não preciso pegar no dinheiro, né? Porque a ideia é ter uma versão do real digital, como outros países já têm, porque você não precisa gastar tanto imprimindo moeda, que é um gasto, como eu falei para você. Sim. E isso democratiza por um lado, só que é igual eu falei. Por outro, demanda muito dos governos atenção para as pessoas que não têm acesso aos serviços básicos. E que também precisam de educação financeira, porque tem muitas pessoas que não sabem direito. Nem, como você citou, não sabe nem que pode ter uma conta digital. Quem dera outras coisas, né? Uma conta essencial, quem dera outras coisas. Então, assim, é algo muito positivo. E a ideia é que era para esse real digital já ser lançado esse ano, inclusive, mas parece que foi adiado para 2024. Assim, essas notícias que a gente sabe ouvindo as entrevistas do pessoal que trabalha no Banco Central, que está envolvido, né? E a equipe que está envolvida nesse trabalho. Tem nada assim oficial ainda, mas a expectativa é que 2024 a gente já tenha aí a versão digital do real. E o Pix é esse teste. Então acho que vai... Sim, então acho que vai ser muito em breve, porque o Pix está dando tão certo. Tá dando certo. Só que aí as pessoas não podem confundir, viu, Danilo? As moedas digitais elas vão ter a mesma segurança, a mesma garantia da moeda impressa. Só você não vai ver ela, né? Você não vai pegar nela, mas ela vai estar ali. E aí vai ter os criptoativos, que é uma categoria arriscada de investimento. Então tem essas duas distinções, porque a moeda, o real digital, é a moeda oficial do Brasil, vai ser a moeda oficial do Brasil. Sim.
Verdade. As criptomoedas, elas são criadas pelo que nem o Satoshi, outras pessoas que estão aí, os nerds, os inteligentes da internet, que, meu, isso aí foi uma ideia genial, né? Quem criou esse tipo de ativo são pessoas com certeza muito inteligentes. É uma coisa assim que o mundo está caminhando para isso cada vez mais. Tem os lados positivos e os lados negativos, como tudo sempre tem. Como sempre tem, exatamente. Bom, Ana, aqui eu tenho 2 perguntas, mas acho que dá para transformar em uma, dá para simplificar, porque o nosso tempo também já está bem em cima. Como que a gente conseguiria comprar a criptomoeda? E assim, a gente falou sobre comprar, né? A pessoa que quer comprar, qual que é a melhor opção? Agora, como que a pessoa faria para comprar, né? A pessoa, dá para comprar pela internet? É seguro comprar pela internet? Ou a pessoa fala, não, peraí, eu preciso ir até um banco físico, chegar lá e falar, eu quero criptomoeda, coloca R$20 aí em criptomoeda. Como que seria isso? Eu sempre falo para as pessoas assim, né? As pessoas falam assim, Ana, por que tem que abrir uma conta numa corretora? Eu falei, porque você não pode sair da sua casa e ir até lá na Bolsa de Valores e falar, então, né? Que eu vim aqui comprar uns títulos do Tesouro Direto, aí você tira o dinheiro. Vim aqui comprar, né? Ou vim aqui comprar umas ações da Magalu, vim aqui, toma aqui, meu dinheiro, né? A gente precisa de um intermediário sempre. Que, no caso dos investimentos, enfim, de N gêneros, não só as criptomoedas, a gente precisa abrir conta em corretoras de investimentos, que são como se fosse, tipo, supermercados de investimentos. Lá vai ter vários tipos, várias marcas, entendeu? De investimentos. Sim. Então, assim, se você tem dúvida e quer, Ana, eu tenho conta só em bancos tradicionais, eu tenho vontade de aprender criptomoedas. Você pode ir até no gerente do seu banco. Eu prefiro que a pessoa vá até lá e peça a instrução de uma pessoa que ela pode confiar. Agora, você não vai confiar em alguém na internet que fala, e aí, né? O que Que não tem seja, muito. que não seja profissional, que vai falar assim, ó, você sabe que não é profissional da área. Não, vem aqui comprar essas criptomoedas comigo. Vai que é um golpista, né? Então, você pode abrir conta na corretora. Através das corretoras, você compra vários tipos de investimento, inclusive criptomoedas. E as corretoras, assim, existem várias. Você pode pesquisar na internet. Corretoras com taxa zerada para investir em criptomoedas. Vai ter ofertas. Porque, assim, as corretoras, elas têm taxas de carregamento para renda variável, na qual as criptomoedas se encaixam, como as ações. Só que tem, como você falou, os bancos digitais e as corretoras, elas estão surgindo, concorrendo entre si, que elas foram tirando as taxas. Então, no começo, assim, você tinha uma taxa, uma mensalidade, depois tirou. Depois tinha uma taxa só para investir em ações, agora já a maioria das corretoras não tem mais. Então, tem essa concorrência entre as corretoras, mas ela é a ponte, esse supermercado que é a ponte entre você e o investimento que você está comprando. Essa é a maneira segura de transacionar, porque já tem várias histórias, viu, Danilo, de pessoas que comprou criptomoeda de outro país, mas daí ela tinha que passar por um banco, não sei da onde, e se Tem perdeu. as taxas de país para país, Não, e de repente ficou preso numa conta lá na Bolívia, e daí você não consegue mais pegar o dinheiro. Daí você tem que ir lá na Bolívia. Já pensou? Pensou? Então, assim, a gente tem que sempre procurar instituições confiáveis para tudo na vida, né? Porque dinheiro é uma coisa que você trabalha muito para ganhar, você não vai querer perder. Sim, eu acho que principalmente assim, em questão de dinheiro, eu acho que a parte física eu acho que é crucial, sabe? Eu ia até o banco. Assim, por exemplo, não que a Caixa tá lá vendendo. Não, mas eu posso ir até a Caixa falar com o gerente, que nem você falou. Ir até a Caixa, falar com o gerente, se informar. Acho que é muito mais confiante, porque você está investindo, óbvio que você não vai investir todo o seu dinheiro. Você juntou R$10.000 ali durante o ano, foi difícil, e você dá o seu dinheiro assim de uma vez, é algo que você tem que pensar muito antes de fazer, porque eu posso rolar aqui o feed do meu Instagram, os stories, passa os patrocínios. O que mais tem é isso. É gente chamando para você comprar criptomoeda, é gente falando para você fazer investimentos em iPhone, como eu conversei com a Laura sobre o iPhone também. Tem isso. Então, assim, o que mais tem na internet é isso. Sim. Propaganda, é merchan,
do cara falando de investimento de uma maneira que é muito simples. Só que o simples acaba não sendo tão simples e a pessoa acaba perdendo um dinheiro que ela demorou tanto tempo para conseguir. A gente sabe, principalmente nesse momento de pandemia, nesses mais de 2 anos de pandemia, o quão é difícil. Antes já era difícil juntar dinheiro. Com esse momento de pandemia só piorou. Sim. Inflação, né? Tá bem complicado. Demais. Então, assim, ir até um banco, conversar, trocar uma ideia, é fundamental. Então, assim, a gente pode se dizer que tem que ter cautela nas compras pela internet de criptomoeda. Seria isso? Tem que, porque aí isso aí até daria um assunto para um outro programa, que são as questões psicológicas, né? Que a gente estuda dentro da psicologia econômica ou da economia comportamental, que são essas questões que podem fazer com que a gente tome decisões erradas. Como a gente decide fazer uma coisa? E quando mistura as coisas, eu sempre fico muito preocupada, porque tem pessoas que elas enxergam os investimentos, principalmente esses investimentos arriscados, como uma loteria. Ah, é uma questão de sorte. Não é uma questão de sorte. Não é um jogo de azar, não é Mega Sena, entendeu? São investimentos, então tem que ser estudados, tem que ser levados a sério. E às vezes eu me preocupo que eu vejo as propagandas assim, misturando um jogo com um investimento. Então a probabilidade de a pessoa desenvolver um vício naquilo é muito grande. Tem até essa questão hoje em dia. Então, jogos que você ganha, NFTs, criptomoedas, e aí já existe esse componente do jogo que leva você a um vício. Seria uma versão super moderna, assim, dos jogos de carta que passaram para um poker, que agora, dos cassinos, que agora é com criptomoedas. Então, assim, pensa o tanto de questões que a gente tem para trabalhar dentro desse meio. Né? Nossa. E assim, eu falo sempre, Danilo, que tudo que é simples e que a pessoa fala que é muito fácil, você desconfia. Porque uma coisa é a acessibilidade do conhecimento, que é o que nós estamos fazendo aqui. Né? Sim. Outra coisa é eu vim aqui falar, não, Danilo, ó, eu vim aqui falar para os seus telespectadores que é fácil de ganhar milhares de reais, todo mundo fica rico. Mas só. Não, gente, não existe. Se fosse assim, ó, a gente falou no começo. Era o problema da pobreza mundial. É só ensinar todo mundo a fazer isso. Mas não é assim. Infelizmente. Então, até ia perguntar, dá para ficar rico fazendo esse tipo de investimento? Acho que não, né? Não tem como ficar rico. Porque assim não teria pobreza no mundo, gente. E aí a gente passa por uma outra coisa muito subjetiva na educação financeira. Você acredita que o conceito de riqueza é uma coisa subjetiva? Tanto que é tão subjetivo que é um motivo usado entre as pessoas para discutir taxação de grandes fortunas. O que é uma grande fortuna, entendeu? É milhões, é bilhões, é o quê? Então, o conceito de riqueza dentro da economia também é subjetivo, porque para uma pessoa, por exemplo, que ela vive em insegurança alimentar, que ela não tem comida, ou ela tem que escolher uma refeição para fazer, talvez se você chegar para ela e der 10 mil reais, ela vai se sentir riquíssima, porque ela mal tinha 50 reais para comer um arroz e um feijão, entendeu? Mas às vezes para uma pessoa que tem milhões de reais e gasta milhões de reais por mês, ela tipo assim, bom, sou uma pessoa que posso fazer tudo, mas não me sinto rica, né? Inclusive, ó, quantas pessoas que ganham aí dinheiro no reality show, na Mega Sena, depois perdem tudo, porque elas começam a falar, nossa, eu sou rica, e aí começa a gastar o dinheiro. É uma má administração, não teve educação financeira. Então, riqueza, primeiro que é subjetivo, tá? Uma coisa muito complexa. E depois, que assim, não existe nada fácil. Né? Que dá para ganhar dinheiro, existem pessoas que ganharam, tem grandes investidores no mundo, né? O Warren Buffett é um exemplo de uma pessoa que. Só que ele nunca promete. Se você lê os livros dele, se você lê as entrevistas, as reportagens, ele nunca vai falar, foi fácil, eu comprei uma ação e do dia para noite eu. Não. É anos, é 30, 40 anos investindo, montando uma carteira, empreendendo ao mesmo tempo. Então, assim, não existe mágica, não. Infelizmente. Olha, última pergunta para encerrar o nosso bate-papo, porque estava tão bacana aqui o nosso bate-papo, mas o nosso tempo já estourou bastante, mas eu queria fazer essa última pergunta a você. As criptomoedas, por elas serem assim
ela está dentro de um sistema, né? Eu ia falar até por ser uma moeda digital, enfim, dentro dessa globalização, se ela pode ser hackeada. Porque assim, uma rede social ela pode ser hackeada. Eu conheço uma pessoa que teve a rede social hackeada, um artista que teve a rede social hackeada e que depois conseguiu reverter, conseguiu recuperar. Assim como uma rede social tem suas falhas de segurança, pode ser hackeada, a criptomoeda, ela pode haver essa falha de segurança e, por exemplo, você hackear os meus 50 mil reais em criptomoedas ou não? Cara, eu não vou dizer que não e nem que sim, porque assim, é aquela coisa, né? O ladrão pode entrar na sua casa e roubar um dinheiro que está embaixo do colchão? Sim. Vai acontecer? Talvez não. Posso garantir que ele nunca mais vai vir tentar fazer isso? Também não. Então, assim, tudo que é tecnológico, igual eu falei, o povo é super inteligente. E o lado, a economia do crime, como a gente chama, o lado criminoso também tá aí estudando para aprender. Né? Sim. Então, pode ser que hoje muitas criptomoedas tenham segurança, mas nada garante que futuramente terão. Que ninguém vai descobrir uma maneira de hackear, de criar mais. Porque, assim, são códigos criados, é como se fosse uma mensagem criptografada que só quem criou sabe aquela mensagem criptografada. Meio que isso, de uma maneira bem simples. Mas nada impede que alguém descubra. Entende? Algum dia. E a internet tá aí, né? A internet tá aí. Só que aí, por isso que eu falo, importância das instituições. É igual eu aplicar meu dinheiro em outro investimento. Eu tenho um salvaguardo ali. Né? Sim. Então, temos que tomar muito cuidado. Mas ninguém sabe. Tudo pode acontecer. Né? O povo não falava assim, é impossível ter outra guerra no mundo que a gente passou por uma pandemia. Também, né? Então, assim, falar que nunca vai acontecer, não falo. Que, como diz minha avó, morre e não vejo tudo. Né? Minha avó sempre... Nunca diga nunca também. Exatamente. Bom, Ana, infelizmente, assim, a gente conseguiu abordar aqui a nossa pauta e o nosso tempo também já deu aqui o nosso tempo, infelizmente, mas eu agradeço muito pela sua participação, adorei o nosso papo, espero poder recebê-la aqui mais uma vez, viu? Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigada, Danilo. Espero voltar em breve para a gente falar sobre vários outros assuntos. Só me convidar, a gente marca, acha um horário aí na agenda e vem, tá bom? Perfeito, Ana. Obrigado e até logo. Tchau, tchau. Obrigada, até logo. Quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. Nos siga lá no Instagram, @fatoemfoco.oficial. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Fato em Foco. Ative o sininho para você receber a notificação toda vez que o programa ir ao ar, todo domingo às 9 horas da noite. Me siga lá no meu Instagram, @DanilaAmaralOficial. Bom, nos vemos então na próxima semana com mais um Fato em Foco. Até lá!